Segundo Crônicas 34, verso 1. A Bíblia diz assim, se tiver alguém sem a Bíblia do seu lado, compartilhe com essa pessoa. Verso 1, a Bíblia diz: tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. Versículo de número 8. No ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, maioral da cidade, Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do seu Deus. Vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se trazia à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor, e estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas, para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E esses homens trabalharam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate, Obadias, levitas, filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem as obras, e outros levitas, todos que eram peritos em instrumento de música. Estavam também sobre os encarregados, os inspetores de todos que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros. Tirando eles o dinheiro que se trazia à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Safã leu o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto lhe se encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e deram nas mãos dos superintendentes, dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu o livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração de uma maneira muito especial nessa noite. Nós louvamos ao Senhor porque aonde nós estaríamos se a Tua palavra não tivesse nos encontrado? Obrigado, Deus, por essa obra maravilhosa que o Senhor tem operado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de cada princípio que nós temos recebido da palavra de Deus.
Te agradecemos, Pai, porque esse livro mudou a nossa vida. Esse livro transformou o nosso coração. Esse livro me tirou da cegueira que eu vivia, e hoje nós podemos declarar que não vivemos mais na cegueira, mas agora nós podemos ver para a glória de Deus. Muito obrigado, Pai, que essa palavra continue através de nós alcançando outras pessoas para a glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos, porque não temos palavras para louvar ao Senhor por esse livro chamado Bíblia Sagrada, por cada princípio que o Senhor deixou escrito para os nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. O som, por favor. Queridos, presta atenção em uma coisa. A Bíblia, ela é um livro de histórias, de pessoas que tiveram experiências com Deus. A história de Abraão, com certeza você já leu. A história de Moisés, de tantos outros homens de Deus. E na verdade a história deles são construída por meio das experiências que eles viveram, que eles tiveram com Deus. Porque na verdade a nossa vida, ela é feita de histórias. Você precisa sair daqui entendendo isso. E a história que você constrói, ela é construída baseada nas experiências que você tem com Deus. A sua vida cristã é feita de histórias. E eu te pergunto nessa noite, qual é a sua história? Será que você tem tido um compromisso com Deus, a tal ponto de todos esses anos que você o serve, você está construindo uma história com Ele? Ou será que nós vamos passar por essa terra e nós não vamos deixar nada para ninguém? Nós não vamos deixar um legado para as pessoas. Lembra do que eu falei alguns dias atrás e coloquei também na nossa célula? Nós estudamos sobre epitáfio, e nós falávamos acerca daquilo que será escrito e falado ao nosso respeito quando nós partirmos desse mundo. Querido, quais as experiências você tem vivido com Deus no dia a dia e que formam a sua história cristã até aqui? A minha pergunta não é de experiências que você viveu, não. Eu estou falando de experiências que você vive nos dias de hoje. Porque nós temos o costume de querer desejar sempre um futuro melhor, e talvez domingo que vem eu pregue sobre isso. Mas o futuro melhor que você espera depende do que você está construindo com Deus hoje, das experiências que você tem tido com Deus hoje. Talvez você já teve experiência com Deus, mas existe um ditado que diz o seguinte: águas passadas, elas não movem moinhos. Da mesma forma que experiências passadas não vão levar você adiante. Elas podem sim te ajudar, podem servir como testemunho daquilo que Deus fez, mas eu não posso viver de experiências passadas. Eu quero te explicar para você entender um pouco sobre a história do rei Josias. E a história dele também está escrita em 2 Reis. A história do texto diz que Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade. E durante o seu reinado, houve um tempo de apostasia muito grande. Pastor, o que é isso? Pessoas abandonaram a fé em Deus. Pessoas deixaram de seguir ao Senhor, por todos os motivos variados. Mas, se nós formos depois ver,
nós vamos presenciar também que no reinado de Josias houve um grande avivamento. E Deus trouxe uma restauração na história de Israel. Eu creio no que a Bíblia diz, para mim e para você, que nos últimos dias haveriam falsos profetas, falsos pastores, um falso evangelho seria pregado, mas os últimos dias também seriam dias de um grande derramado do Espírito Santo. E eu acredito nessa promessa. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz, que onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, melhor dizendo, superabundou a graça. Querido, o livro de Crônicas, ele mostra que aos 16 anos de idade, Josias começou a buscar a Deus. Com 20 anos de idade, Josias aboliu a idolatria do meio do seu povo, de Israel. Aos 26 anos de idade, Josias ele promoveu a reforma do templo. E isso transformou a vida dele de uma maneira sobrenatural. Na época de Josias, os meninos eles eram considerados adultos, homens, aos 12 anos de idade. Olha que coisa interessante. Só que aos 16 anos, a Bíblia conta que Josias ele sentiu esse peso do cargo que estava sobre a vida dele, e mesmo ele sendo jovem, menos maduro do que muitos outros homens daquela época, que talvez tinham até mais capacidade, mais experientes do que ele, a Bíblia diz que Josias ele começou a buscar ao Senhor. Um menino de 16 anos foi mais sábio do que muita gente que havia passado antes dele, pessoas mais maduras do que ele. E eu falo que ele foi sábio porque ele temia a Deus. E a Bíblia diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Buscar a Deus, querido, para que Ele nos oriente nas decisões que nós vamos tomar, isso é ser sábio. Tolice é você querer levar a sua vida sozinho. É você pensar que você é inteligente o bastante e que você não precisa de Deus. Se você for ler a lista que falam dos nomes de todos aqueles que foram reis de Judá e de Israel, é raro você encontrar algum deles que obedeceu completamente ao Senhor. Mas Josias foi um desses homens. Você não vai encontrar pessoas que foram como Josias. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E Josias ele teve uma atitude radical. Quando ele teve um encontro com o livro da lei, a Bíblia diz que ele rasgou as suas próprias vestes. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa introdução para você entender aonde você e eu vamos chegar nessa noite. Pastor, por que Josias teve aquela atitude? Querido, a causa para tamanha radicalidade foi o livro encontrado por um homem chamado Ilquias. Não sei se você sabe, mas rasgar as vestes era sinal de arrependimento, de dor, era sinal de constrangimento, de humilhação, de indignação pelo pecado da nação e muitas outras coisas. Hoje nós não temos mais o costume de rasgar as nossas vestes, e é por isso que a Bíblia nos ensina que devemos rasgar o coração, a você se humilhar, a você chorar, a você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, a você jejuar, a você amar a palavra, a você ouvir os ensinamentos dela e mudar o seu comportamento. Porque eu preciso que você entenda nessa noite que o meu comportamento, ele mostra se de verdade houve arrependimento na minha vida.
Muitas pessoas dizem que se arrependeram, mas continuam praticando. Muitas pessoas dizem que se arrependeu de determinados erros que cometeram, mas continuam praticando. Isso não passa de remorso. Arrependimento não. Pastor, o que levou esse homem que era um rei a rasgar suas vestes para demonstrar tamanho arrependimento? O texto da Bíblia que provocou tal atitude e tamanha transformação em Josias está escrito em 1 Reis capítulo 13, verso 2. A Bíblia diz assim: e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que nascerá um filho à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto, que sobre ti queimam incensos, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Presta atenção uma coisa. Esse texto que nós lemos em 1 Reis 13, falando acerca de Josias, foi uma profecia escrita acerca dele 352 anos antes do nascimento de Josias. Presta atenção nisso, para você entender. Antes de Josias nascer, Deus já havia liberado uma palavra, Deus já havia escrito que nasceria um homem que mudaria a história daquela nação. Em outras palavras, o destino de Josias já havia sido profetizado. Quando Josias descobriu o propósito da vida dele, através da leitura do livro da lei, a vida dele foi toda transformada. Desde aquele momento, Josias, então, ele começou a viver em função do propósito, a cumprir o propósito de Deus para ele. Escuta uma coisa, querido. Deus já havia determinado: olha, vai nascer um homem daqui a mais de 300 anos, e esse homem vai buscar a minha presença. Esse homem vai ser um instrumento de Deus, e eu vou restaurar o meu povo através da vida dele. Que coisa maravilhosa isso, querido. Havia uma história escrita a respeito de Josias antes do nascimento dele. Deus já tinha escolhido Josias. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia também diz no Salmo 139 que os meus dias e os seus dias já foram escritos muito antes de você nascer, de você vir à luz, a sua mãe dar a luz a você, a este mundo. Há uma história escrita ao seu respeito. Deus escreveu coisas maravilhosas ao seu respeito. Há uma história bíblica. Há uma história sobre você na Bíblia, querido. Você precisa acreditar nisso. Josias, ele teve uma experiência muito forte através da palavra. Às vezes as pessoas, elas querem saber o seu futuro, o seu destino, o seu propósito. E muitas pessoas buscam isso em videntes, em bola de cristal. Talvez tem gente que está aqui me ouvindo essa noite, que todo dia de manhã vai lá na internet para olhar o que o signo do dia está dizendo para você. Horóscopo e tantas outras coisas. Tem gente que busca respostas em outras pessoas que se dizem profetas, mas escuta uma coisa: o seu futuro está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Provérbios que não havendo profecia, o povo se corrompe. Presta atenção, essa profecia aqui não é quando um homem é tomado e ele fala: eis meu servo que eu te digo. Não, é a pregação da palavra. Se não houver pregação da palavra, se o meu coração e o seu não recebem ensinamento,
o nosso coração começa a se corromper. Querido, Josias, ele não ouviu aquela palavra de algum homem. Estava escrito no livro da lei que ele nasceria para mudar a história daquela nação. Sabe, a Bíblia é uma história sobre muitas pessoas, ela conta sobre Deus, sobre Jesus, mas também é uma história sobre eu e você. Pastor, como é que pode a Bíblia ter sido escrita, como nós vimos aqui há milhares de anos, falar sobre mim? Eu gosto de dizer que Deus, ele é atemporal. Você já ouviu essa expressão? Pastor, o que é isso? Atemporal, querido, é um adjetivo usado para qualificar alguém que não muda com o passar do tempo. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. As promessas que ele disse para você ontem valem para hoje e continuarão valendo para amanhã também. Os sonhos que Deus traçou para você, as promessas que Ele determinou que faria na sua vida, desde quando você estava lá informe no ventre da sua mãe, elas valem até hoje e continuam valendo até amanhã. Mas é necessário que você decida entrar por esse caminho e viver os sonhos de Deus para a sua vida. Sabe, querido, o nosso Deus, Ele é criador do tempo. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro 3:2. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Pastor, será que a história que eu estou vivendo era tudo que Deus tinha para mim? Será que o que eu vivo hoje, essa dificuldade que eu estou passando, será que Deus queria isso para mim? Eu vou inverter a pergunta, eu vou te fazer ela de outra maneira. Será que não é você que tem escolhido viver da forma que você tem vivido? Porque Deus talvez tinha uma outra história para você, mas você é tão cabeça dura que prefere seguir o seu próprio coração. Há uma história escrita sobre você na Bíblia, e pode passar os anos, a Bíblia diz que Deus não retarda as promessas que Ele tem para a sua vida, elas vêm no tempo certo. Querido, entenda isso nessa noite. A coisa mais importante na vida de uma pessoa é ela descobrir o seu propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito nessa vida, você vai gastar o seu tempo e você vai perder o seu tempo. Jó capítulo 8, verso 9, a Bíblia diz: porque nós somos de ontem, em nada sabemos, porquanto os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Nós já estamos terminando o ano de 2018, parece que começou ontem. Como passou rápido esse ano, e nós talvez nem percebemos. Quantas coisas você desperdiçou, quantas coisas Deus podia ter feito na sua vida esse ano, e Deus não fez, fazia parte da sua história e você não viveu. Você pode imaginar quantas promessas você deixou de tomar posse, não porque Deus não queria fazer, mas porque você, como nós falamos semana passada, não estávamos prontos para receber. Quantas? Querido, a vida passa rápido demais, e não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo, diz um bom pensador. Talvez você já não é tão novinho mais. Agora, algumas pessoas pensam que porque elas são novas de idade, elas podem perder todo o tempo, porque elas têm muito tempo ainda de vida. Você que pensa. Nós é que pensamos assim. Mas eu quero que você entenda nessa noite que o tempo está passando. E o que é que nós temos feito com os sonhos que Deus tem para nós?
Tem muita gente correndo atrás de coisas que Deus não sonhou para você. Deus não disse que te daria tal coisa, mas você quer. Está cheio de gente lutando a própria vida dele, correndo atrás daquilo que ele quer, sem se preocupar se é o que Deus quer. Sabe, querido, a história que existe sobre você na Bíblia são as promessas que Deus nos fez. Estão todas escritas nesse livro. Ele deixou na sua palavra todas elas para nos mostrar o que Ele deseja fazer nas nossas vidas. E você precisa entender isso. E mais uma vez eu te pergunto: você tem vivido a sua história ou a história de Deus? Eu fiz uma pergunta alguns cultos atrás aqui, num domingo à noite. Eu disse o seguinte: será que a vida que você tem levado é a vida que você desejava levar? A forma que o seu casamento está hoje é a forma que você esperava? A forma que a sua vida financeira está hoje era da forma que você esperava? Será que era o que Deus sonhou para você? Pastor, não é. Então vou te dar um conselho nessa noite: mude a sua semeadura. Talvez as suas escolhas e as sementes que você tem plantado é que tem levado você a levar a vida que você tem levado. Eu sempre falo aqui no altar: talvez o seu casamento está do jeito que está porque você plantou isso, e agora você está simplesmente colhendo o que você plantou. Como é que eu vou reclamar de algo que eu plantei? Como é que você quer ir ali plantar um pé de laranja e daqui a um ano você ir lá colher limão? Você vai colher o que você plantou, meu irmão. Não adianta você querer chegar lá no pé e falar: nossa, eu queria que desse laranja, deu limão. Não. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Então, querido, entenda nessa noite: Deus tem uma história para você. Pare de correr atrás da sua. Deixa Ele fazer na vida de vocês, na sua vida, aquilo que Ele escolheu, aquilo que Ele sonhou. Correr atrás das coisas, Salomão diz que é como correr atrás do vento, correr atrás do dinheiro, amar o dinheiro. Você nunca vai se fartar dele e você nunca vai conseguir pegá-lo. A única coisa, querido, que eu e você vamos deixar de bom para alguém quando nós partirmos dessa terra e nós vamos levar para a eternidade, são as nossas experiências com Deus. Salmo 90, versículo 9, a Bíblia diz assim: passamos os nossos anos como um conto que se conta. É mais rápido do que você imagina. Tiago capítulo 4, verso 14, diz que nós não sabemos o que nos aguarda, porque a nossa vida ela passa como um vapor. É tudo muito rápido. Então, querido, a maior tragédia da vida de uma pessoa não é a morte, mas é ela viver a vida toda sem entender o propósito de Deus para a vida dela. Eu descobri como pastor que o meu propósito maior é de ganhar almas, é de usar o que Deus me deu para mudar o rumo da vida das pessoas. Qual é o seu propósito? Para que você veio a esse mundo? Pastor, eu vim aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro, eu vim para ser um empresário, eu vim para me tornar um médico. Querido, eu não estou falando disso. Qual é o seu propósito em Deus? Josias foi esse homem, e quando ele entendeu o seu propósito, a vida dele ganhou sentido. Ele descobriu o significado, o porquê ele havia nascido. Querido, quando ele ouviu a profecia ao seu respeito, que falava dele, há aproximadamente 350 anos atrás, ele entendeu: eu não posso fazer outra coisa a não ser o que Deus disse que faria através da minha vida.
Deus me disse que usaria a minha vida para abolir a idolatria na nação, para restaurar o templo, e é isso que eu vou fazer. Escuta uma coisa, querido, a vida e o tempo, eles são muito preciosos. E a forma que você gasta o seu tempo é que dá significado à sua vida. Sabe por que a sua vida está tão sem sentido como está? É porque você tem gastado o seu tempo em coisas que você não deveria estar gastando. Deus te deu um segmento de tempo nesse mundo, e nós não sabemos quanto isso vai durar. Eu não sei se eu vou viver até os 50, até os 60, até os 70, até os 90, como eu não sei se eu vou viver até amanhã. Você também não sabe, querido. Nós podemos ter todos os recursos às nossas mãos, nós podemos ter dinheiro para fazer um tratamento médico, para poder não envelhecer precocemente, você pode tomar vitamina, você pode fazer o que você quiser, mas quem dá a última palavra no dia da nossa morte é o nosso Pai Celestial. Pastor, eu vou aplicar Botox, porque eu quero chegar aos 60 anos toda esticada. Pode aplicar, não tem problema. Mas quem sabe se você vai chegar aos 60 anos toda esticadinha, é Deus. Então, querido, qual é o propósito de Deus para a sua vida? O tempo, ele não governa apenas algumas áreas da nossa vida, tudo gira em torno dele. E ninguém pode dizer, eu não tenho tempo. Não. Na verdade, você tem, porque Deus te deu. O problema é que você não sabe como gastar. Quanto tempo hoje você ficou na frente de um telefone? E quanto tempo você hoje ficou na presença de Deus? Escolhas que você fez. Se você disser que não tem tempo, na verdade o que você não tem é propósito. Eu não tenho tempo de ir na igreja. É porque os seus propósitos são outros. Pastor, eu não tenho tempo para orar. É porque você tem outros objetivos, outras coisas mais importantes do que Deus, do que aquele tempo com Deus. Pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Tempo você tem. Nós não lemos porque não queremos. E eu e você, querido, precisamos estudar a palavra. Nós precisamos ter experiências com a Bíblia. Pastor, como é que eu vou ter experiência com a Bíblia? Lendo, estudando, meditando, obedecendo. E aí eu quero que você entenda algo muito importante nessa noite. O que é, pastor? Conheça a sua Bíblia para você conhecer o seu futuro. Daniel capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 4. A Bíblia conta uma história que o povo havia se rebelado contra Deus. E por causa dos pecados, Deus havia levado o povo. O povo estava cativo. Deus permitiu que isso acontecesse. Daniel, ele já não suportava mais ver a aflição do seu povo na Babilônia, preso. E aí sabe o que ele fez? Ele foi para a palavra, ele foi ler. E quando Daniel leu, ele encontrou lá no livro de Jeremias, está escrito na nossa Bíblia, no capítulo 29, verso 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu os visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Presta atenção uma coisa. Daniel, quando ele teve conhecimento da promessa e da profecia, ele fez uma oração. Daniel chegou para Deus, e ele falou com Deus, lembrou a Deus, porque o profeta Jeremias havia dito que Deus não permitiria o retorno do seu povo do cativeiro
antes do período de 70 anos. Mas quando Daniel leu esse texto, nos primeiros versículos do capítulo 9, Daniel diz assim: eu entendi pelos livros que o tempo em que o povo deveria ficar cativo na Babilônia havia terminado. Daniel fez uma oração. Deus ouviu a oração de Daniel, porque ela foi feita debaixo de princípios da palavra. Já imaginou se Daniel não tivesse lido aquele livro? Ele não teria autoridade para orar. Sabe por que você não toma posse de muitas promessas de Deus para a sua vida? Porque você não sabe o que está escrito aqui nesse livro. Você passa semanas, meses sem abrir um texto da palavra de Deus para ler. Sabe por que Daniel pode tomar posse daquela palavra? Porque ele disse: Deus, está escrito aqui, o Senhor disse que faria. E os 70 anos já se passaram. Querido, quer que Deus ouça as suas orações? Faça elas conforme está escrito na Bíblia. Leia, ore a palavra. Clame a Deus de acordo com os princípios da palavra. Sabe, querido, o maior erro de uma pessoa pode cometer na vida é ela não conhecer a fundo as Escrituras. Porque a Bíblia, ela nos livra de errarmos na vida. Todos os erros, lembra de todos os erros que você cometeu esse ano. Você cometeu porque a Bíblia diz em Mateus 22: errais por desconhecer as Escrituras. Todos os erros, pastor, eu errei feio no meu casamento, foi porque você não conhecia a Bíblia, ou conhecia e não praticou. A Bíblia te livra da destruição. Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quantas pessoas, meu irmão, têm sido enganadas por tanta gente que até usa uma Bíblia para distorcer a própria Bíblia? Vocês já viram isso aí? A falta de conhecimento destrói, ela mata a sua fé. Tem dia que algumas pessoas me fazem algumas perguntas sobre coisas que eles ouviram na internet, e eu falo, meu Deus, não acredito que a pessoa está me perguntando isso. Não é possível. Por falta de conhecimento, tem gente entrando em cada furada, dá ouvido a tudo. E eu falei a semana passada, o escritor de Hebreus diz que eu e você já deveríamos ser mestres. Nós já tínhamos que estar ensinando outras pessoas, não sendo confundidos e levados, como a Bíblia diz, por todo o vento que sopra de doutrina por aí. Falta de conhecimento. João capítulo 5:39: examinais as Escrituras, porque cuidais encontrar, ter nelas a vida eterna. E Jesus diz: são elas que testificam de mim. Meu querido, nós precisamos conhecer, porque até as nossas orações, Provérbios 28:9 diz que aquele que não medita no livro da lei, até a sua oração é maldita. Sabia disso? Não adianta você orar, não adianta você pedir, não adianta você rogar, você clamar: pastor, eu estou chorando há muito tempo, pastor, eu estou pedindo a Deus algo há muito tempo. A Bíblia está dizendo, se você não medita nesse livro, a sua oração não vai ser ouvida por Deus. Entenda isso nessa noite. Querido, a Bíblia, ela nos liberta. João 8 diz isso. A Bíblia, ela é eficaz, ela é viva. Ou seja, ela resolve todos os seus problemas. Sabe aquele remédio que você tomou para tal dor, e você tomou aquele comprimido, a dor passou? Assim é a Bíblia. A Bíblia, ela é eficaz.
para todas as coisas que você enfrenta na sua vida, no seu dia a dia. Ela tem uma resposta e uma solução para você. O problema é que nós desprezamos a palavra. Agora, já imaginou se você não estivesse aqui hoje numa igreja? Se você não tivesse conhecido a sua Bíblia, como estaria a sua vida? Você pode parar para pensar um pouquinho? Imagina você perdido como você era. Lembra de quando você ainda não tinha aceitado a Jesus? Quem era você? Que tipo de comportamento você tinha? Talvez nervoso, brigava com todo mundo, bebia a ponto de cair na rua, usava drogas, se prostituía, devia a cidade inteira, mas a palavra de Deus, ela entrou na sua vida e ela transformou a sua história. Agora os anos se passaram, e qual é o valor que nós temos dado para esse livro? Qual é o valor que você tem colocado sobre ele? Imagina comigo, se todo mundo que quer dirigir saísse aí pela rua sem fazer um curso de legislação. Como é que ia ser o negócio? Quantas mortes iam acontecer? Quantos acidentes iriam acontecer? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Da mesma forma, quantos acidentes de relacionamentos podiam ter sido evitados na sua vida se você desse ouvidos à palavra? Se você conhecesse. Quantas coisas você podia ter evitado? Endividamentos, problema financeiro, casamento destruído, morte prematura. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas se nós valorizássemos mais a palavra? Você já imaginou o que seria de você se você não conhecesse a Bíblia? Como você estaria? Eu vou te contar. Em primeiro lugar, você estaria mergulhado na idolatria, na feitiçaria até hoje. Observe quantas pessoas têm buscado a Deus, tentado encontrar Deus em tantos lugares e não conseguem. A intenção delas é boa, mas a forma que elas estão buscando é errada. Porque a Bíblia diz que o único caminho para se encontrar com o Pai é por meio de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não conhecesse a Bíblia, você não saberia que existe uma batalha espiritual em torno de você. Nós pensaríamos que tudo era coincidência, que realmente eu devia passar por aquilo. Sabia que tem muita coisa que eu e você passamos, ou estamos passando, que nós não precisaríamos estar passando? Nós estamos passando, ou passamos, por causa da dureza do nosso coração. Poderia ter sido evitado, se você também cumprisse aquilo que está escrito. E aí a gente então começaria a culpar a Deus, por causa dos nossos sofrimentos, como muita gente do mundo faz. Ah, Deus não me ama, é por isso que Ele está permitindo eu passar por isso. Se você não conhecesse a sua Bíblia, você não saberia que existe uma batalha espiritual, e não existe um inimigo que quer te matar, que quer te roubar, que quer te destruir. Se você não conhecesse a sua Bíblia, nós seríamos ignorantes com respeito ao mundo espiritual, a céu, a inferno. Você não saberia que salvação é de graça. Você não precisa pagar para ser salvo, não, amém, querido? Você não precisa dar dinheiro na igreja para ser salvo, não. Você não compra a salvação, é pela graça, é pela fé. É por meio de Cristo. Então você precisa conhecer a sua Bíblia, para você conhecer o seu futuro. Se Daniel não tivesse lido Jeremias 29, ele nunca teria descoberto o futuro do seu povo. Eles continuariam talvez ali presos, porque ninguém poderia orar o que ele orou. Escuta uma coisa, querido, o seu futuro, o seu destino amanhã estão escritos na Bíblia.
Tudo está escrito ali. Alguém diz que o meu futuro e o seu futuro está escrito nas estrelas. Mas eu quero declarar que o seu futuro está escrito na palavra de Deus. Deus tem sonhos maravilhosos para você. Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. A Bíblia diz que Deus tem sonhado coisas maravilhosas para nós. Você só precisa tomar posse. Há uma missão escrita na Bíblia para você, e você precisa encontrá-la antes que o seu tempo aqui na terra acabe. Imagina você chegar no seu finalzinho de vida e você olhar para trás e observar quantas coisas você podia ter feito para Deus e não fez, quantas coisas você desperdiçou, quantas oportunidades você deixou de aproveitar para Deus. Eu me lembro que eu falei alguns dias atrás sobre um homem da Bíblia chamado Georão. E a Bíblia diz que ele partiu sem deixar de si saudades. Que coisa triste isso. Querido, não desperdice as oportunidades que Deus tem te dado. Provavelmente esse livro aqui, que o Quias encontrou, era o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, ou somente Deuteronômio, eu não sei. Mas por causa da longa sucessão dos reis perversos na Bíblia, o livro, o registro das leis de Deus, havia se perdido. Quando a palavra foi encontrada ali, Josias imediatamente percebeu as mudanças que ele devia fazer na vida dele, e ele não perdeu a oportunidade. Era agora, era naquele dia. Eu já falei aqui sobre Paulo, que bastou um único encontro com Jesus e a vida dele foi transformada. Quando Josias ouviu a pregação da lei, uma pregação, uma leitura da Bíblia foi o suficiente para ele rasgar as vestes e retomar o caminho da nação da maneira que Deus agradaria. E tem gente que está na igreja há anos, já ouviu centenas de mensagens e até hoje não tem dado ouvidos à voz de Deus. Aí você me pergunta, pastor, por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje? Culpa sua. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Tudo que eu vivo é resultado do que eu tenho plantado. Bastou uma leitura, querido, e ele mudou o curso da nação toda. Eu falo que esse é o problema da nossa geração. Porque aquilo que muitas das vezes é pregado no altar da igreja não surte efeito no coração das pessoas. A gente prega, as pessoas escutam, mas não dão ouvidos. Está todo mundo aqui escutando a pregação, mas pouquíssimos dão ouvidos àquilo que é pregado. Tanta gente, querido, com a Bíblia na mão, sendo enganada, cometendo cada erro que não dá para acreditar mais. Tem coisa que já não devia estar fazendo mais parte da sua vida e continua fazendo. Querido, Josias ouviu e obedeceu naquele momento, era a oportunidade que ele tinha. Quantas vezes mais Deus vai precisar falar com você? O que mais Deus vai ter que permitir acontecer para ver se você acorda? Pelo amor de Deus, abre a sua cabeça, a sua mente, o seu coração. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e nós só podemos saber o que Deus quer que nós façamos se nós a lermos e a praticarmos. Sabe, querido, somente ler não é o suficiente, eu preciso praticar o que a Bíblia diz. Não existe diferença
entre um livro perdido no templo e a Bíblia perdida na prateleira da sua casa? Não existe. Porque uma Bíblia que não é lida é como uma Bíblia que está perdida. Tem muita gente que não sabe nem onde é que está a Bíblia dele. Crente velho que vem para o culto sem trazer uma Bíblia. Ah, como eu fico entristecido com isso. Pastor, não dou conta de ler, não tem problema, traz a Bíblia, carrega ela. Mostra para Deus que você ama a palavra. É uma vergonha. Nós temos Bíblia ali para emprestar para novo convertido, não é para crente velho, não. É para visitante na igreja. Sabe, querido, está na hora de nós sermos como Daniel, como Josias, nos arrependermos de ter perdido a Bíblia. Mudar o que precisa, mas mudar hoje, sem esperar amanhã. Querido, há quanto tempo você não gasta tempo com a sua Bíblia? Quando Josias ele percebeu o estado da nação, na hora ele se levantou para fazer algo a respeito, porque não adianta saber o que é certo e não fazer o que é certo. Talvez tudo que eu estou pregando aqui hoje você está careca de saber, mas você não pratica. Ah, pastor, eu sei, tudo isso aí que o senhor está pregando, não sabe nada. Se soubesse, praticava. Porque não adianta falar que sabe, se não colocamos em prática. Agora, o mais importante de tudo não é isso. Eu quero caminhar para o final te dizendo isso. Não basta você ler a Bíblia para conhecer o seu futuro amanhã, aqui nessa terra, mas na eternidade. Porque a Bíblia, ela narra tudo aquilo que vai acontecer comigo e com você após essa vida. Imagine uma cena comigo. Você chega em uma reunião, num chá de panela. Uma moça que vai se casar. E aí, a todo tempo, a noiva ali, ela diz que ama o noivo. E ela faz elogios para o noivo, ela diz que não vê a hora de se casar. Né, Mariana? Tá assim. Mariana está quase levantando a mão, sou eu, pastor. Imagina você naquele chá de panela e a noiva. Ah, eu não vejo a hora de casar e passar a vida toda ao lado do meu amado. Chega então naquele momento, a hora das brincadeiras. E aí eles vedam, né? Os olhos ali da noiva, começam a fazer algumas brincadeiras, algumas perguntas sobre o noivo, para testar o conhecimento dela acerca do noivo. Imagine isso comigo. Mas durante a brincadeira a noiva passa uma vergonha, porque ela não sabia nada, além do que todo mundo que estava ali já sabia sobre o noivo. Mas como assim, Mariana? Se você vai casar, se você ama tanto o Denis, como é que você não sabe nada sobre o Denis? Meu Deus! Querido, aquela noiva, ela ia se casar com um noivo que ela não conhecia. Eu me lembro de uma palavra que eu preguei alguns meses atrás, sobre conhecer a Deus. E eu usei o exemplo de um autor. Eu passo a admirar e conhecer um autor por aquilo que eu leio sobre ele. Provavelmente você já fez muitas leituras de livros que você nem conhece o autor que escreveu, mas você se identifica com aquilo que ele escreve. Por quê? Porque você lê aquilo que ele escreve. Assim é Deus. Os nossos olhos nunca viram Deus, mas sabe como é que eu passo a admirar a Deus? Lendo sobre Ele, lendo aquilo que está escrito na sua palavra, amando, admirando a sua palavra. Sabe, querido, escuta uma coisa.
Se a Bíblia é a forma que nós temos de conhecer aquele a quem nós servimos, por que nós contentamos em saber tão pouco sobre ela? Por quê? Nós dizemos que amamos a Deus, como a noiva diz que ama o noivo. Nós dizemos que, eu quero passar toda a eternidade com meu amado no céu. Mas o que é que você sabe sobre ele? Pastor, eu amo a Jesus, eu quero passar o resto da minha vida com meu noivo. Mas você já pensou que você pode ser igualzinho à noiva do chá de panela? Que quer casar com alguém que ela não conhece? Como é que você diz que ama a Deus, que quer passar a eternidade nos céus com Jesus, se você não gasta tempo lendo a Bíblia para conhecer até mesmo o lugar para onde você vai? Você quer ir para o céu porque todo mundo que está na igreja quer ir para o céu. Todo mundo espera ir para o céu. Sabe, querido, nós precisamos mudar esse pensamento de que estudo da Bíblia é para pastor, é para líder de célula. Eu vejo pessoas fazendo às vezes umas postagens que não dá para acreditar. Gente que se contenta em ouvir uma palavra num videozinho que recebe todo dia no WhatsApp. Isso aí é o suficiente para alimentar ele naquele dia. Escuta uma coisa, querido, o seu conhecimento sobre Deus, ele interfere em tudo que acontece na sua vida. Tudo. O seu conhecimento de Deus faz você ser melhor nos seus estudos. No seu trabalho você produz mais. Você se torna um patrão melhor, um funcionário melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai e uma mãe melhor. Até no trânsito você fica mais educado. Tudo porque você conhece a Deus. Quer você queira ou não, a Bíblia, ela influencia você em tudo. E à medida que nós conhecemos mais da palavra, mais ela vai nos influenciar e mais nós vamos agradar a Deus. Nós vamos saber aquilo que agrada, que alegra o coração do noivo, e nós vamos passar a praticar. Sabe, querido, essa semana eu enviei uma frase para os irmãos, e eu dizia o seguinte: não busque encontrar prazer para a sua alma naquilo que te agrada. Busque agradar a Deus, porque Ele encherá a sua alma de prazer. Eu vou dizer de novo: não busque encontrar prazer naquilo que te agrada. Busque agradar a Deus, e Ele encherá a sua alma de prazer. Sua única preocupação deve ser agradar ao Senhor. Porque quanto mais de Deus eu conheço, mais eu me sinto perto dEle. Mais eu sinto que Deus não é aquele Pai distante de mim. Ele está bem perto de nós. Aí fica a pergunta para todos nós aqui essa noite: você deseja ir para o céu se encontrar com seu noivo? Amém, querido? Quem deseja, levanta a mão, todo mundo. Que maravilha. Eu te pergunto, o que você conhece sobre ele? Será que você não é como a Mariana, que quer casar com o Denis, mas não sabe nada sobre o Denis? Sabe, querido, tem muita gente buscando tantas coisas na vida. Tem muita gente querendo viver tanta experiência, sonhando com tantas coisas nessa terra. Deixa eu te dizer uma coisa: o maior milagre que Jesus pode operar no seu coração, na sua vida, é o que nós vamos ver aqui hoje. Gente descendo as águas, pessoas sendo batizadas, entregando suas vidas para Jesus. Eu concluo a minha mensagem te falando sobre Josias. Josias, ele teve uma experiência com a Bíblia, com o livro da lei, que mudou a história da vida dele. Todos nós que estamos aqui, queridos, nós nascemos com um propósito de Deus. Deus tem algo específico para fazer na sua vida. E eu quero desafiar você nessa noite a perguntar: o que é que Deus tem esperado de você?
Sabe o que mais encanta o coração de Deus? É a obediência do nosso coração. Deus não encanta se eu prego bem, se eu canto bem, se eu sou um ótimo pastor, se eu tenho dinheiro, se eu ando no carro do ano, se eu tenho uma boa casa. Deus não está preocupado com isso. A sua obediência agrada o coração do Pai. Tem muita gente que não entende por que que Jesus acreditava em Pedro. Depois de Pedro ter feito tanta coisa errada, é porque Pedro era obediente. Se você for ler, não tem tempo para falar, Pedro fracassou inúmeras vezes, mas Pedro era obediente. Agora a coisa mais maravilhosa, Josias ouviu da boca de Deus, segundo Reis capítulo 23, verso 25. Antes dele, não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Josias obedeceu tanto a Deus, que antes dele e depois dele, não houve ninguém. Sabe, querido, eu penso que um dos sinais, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falava para ela, eu penso que um dos sinais que o dia do arrebatamento está próximo, é que a Bíblia seria arrebatada antes mesmo da igreja. Pastor, não estou entendendo. Antes da igreja ser arrebatada da terra, a Bíblia seria arrebatada de dentro de muitas igrejas. Porque tem muitas igrejas que estão como a igreja que nós já estudamos do Apocalipse. Lembra? Eis que eu estou à porta e bato. Qual igreja era essa? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aquela palavra Jesus estava trazendo para a igreja, não era para quem não conhecia ao Senhor, era para a gente que estava dentro da igreja, que dizia cultuar a Deus, que dizia servir a Deus, mas eles tinham deixado Jesus do lado de fora. Tem muita gente que está aqui dentro, que me escuta toda quinta, todo domingo, mas Jesus está totalmente distante. Tem muitas igrejas por aí afora que não se ensina a palavra, que dentro delas já não tem mais pregação da Bíblia. Tem muitas casas que dentro dela a Bíblia já não serve para nada. Eu não sei se você sabe, mas nos últimos 5 séculos a Bíblia continua sendo o livro mais vendido, mais impresso. Só que a grande realidade, isso são dados de 2016, ainda restam mais de 3.200 línguas em que a Bíblia não foi traduzida e escrita. Aproximadamente 250 milhões de pessoas não conhecem nada da Bíblia. Você conhece, eu conheço, e não praticamos. Você tem quantas Bíblias você quiser ter? Eu tenho 9. Eu tenho 9 Bíblias diferentes que eu estudo para poder chegar aqui e pregar para vocês. E eu comparo um texto com outro, leio, aprendo, medito, busco informação para compartilhar. 9 Bíblias eu tenho. Sabe, querido, está na hora de nós aprendermos a valorizar mais a palavra. Josias ouviu a pregação da lei, e aquilo foi o suficiente para mudar a história dele. Essas pessoas que vão descer as águas hoje, ouviram a pregação da palavra, e hoje chegou o grande dia do batismo deles. Talvez você diz assim, pastor, quando é que vai chegar o meu dia?
O dia que você decidir. Ah, pastor, eu ainda não senti que é o momento. Se você for esperar sentir, você nunca vai sentir. Estou muito feliz porque nós vamos batizar hoje 4 ovelhinhas que vão entrar na família de Deus, vão acrescentar a nossa família. O Zé Fernandes e a Maria do Carmo são ovelhas do Sr. Pedro, lá da mina. Aquele senhor que está lá atrás, levanta a mão, Sr. Pedro. As duas, dá um tchau aí para mim, Sr. Pedro. Isso. O Sr. Pedro está lá atrás e ele não tem as 2 pernas. Ele sofreu um acidente de trabalho algum tempo atrás, e ele ficou agarrado dentro de uma máquina, e ele perdeu as 2 pernas. O Sr. Pedro descobriu o propósito de Deus para a vida dele, e ele está doando a vida dele para cuidar daquele povo lá na mina. Hoje são os 2, mas nós já batizamos o Mike, a Helenice, já batizamos a Deise que está lá atrás com o Rinaldo, e o Espírito Santo tem feito uma obra maravilhosa ali naquele lugar. A Larissa está aqui da célula do Marcelo, e eu já pelejei com essa moça, gente. A Larissa já fez umas 4 entrevistas comigo, né, Larissa? Umas 3, né? 2, 1. Ué, tá. Mas nós já tínhamos conversado, e a Larissa decidiu se batizar da célula do Marcelo, a Juliana também, da célula da Ana Paula. Sabe, querido, não é que não chegou o seu tempo, é porque você ainda não abriu o seu coração para a palavra de Deus. Não adianta escutar e não dar ouvidos àquilo que é pregado. Se você ainda não se decidiu pelo batismo, se você hoje está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, você não sabe o que você está perdendo. A melhor escolha que eu fiz e a melhor entrega que eu fiz foi entregar a minha vida nas mãos do Senhor, há quase 20 anos atrás. E eu queria que você ficasse de pé. Eu quero fazer uma oração com você.